apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus. Graça e paz, abençoados. Quem recebe graça e paz, levante a mão direita. Eu oro pela sua paz e pela sua prosperidade. Você recebe essa palavra? Glória a Deus pela sua vida. Coloca a mão na sua Bíblia e deixa eu fazer uma confissão de fé. Senhor meu Deus e meu Pai, manifesta a tua glória na vida dos teus filhos, das tuas ovelhas. Foram compradas com o teu sangue, foram reconciliados contigo em Cristo. Manifesta a tua glória e revela a tua palavra nesse momento aos que me assistem pela internet, aos que me assistem agora no YouTube, no Facebook. Revela a tua palavra, Senhor. Faz uma obra tremenda e gloriosa e nós te louvaremos e mais uma vez te reconheceremos em nosso meio. Quem pode falar amém? Mais palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Olha, eu quero ler, eu recebi um bilhetinho, mas um bilhetinho que mexeu comigo. Muito maravilhoso esse bilhetinho que eu recebi. Gostei muito. Fui tocado pelo Espírito Santo através desse bilhetinho. O bilhetinho diz assim, ó, ao MGA Apóstolo. Eu entendi como que uma poesia bonita, se é uma poesia, é muito bonita. Mas também, ao mesmo tempo, uma confissão de fé, um compartilhar de uma intimidade da pessoa que escreveu esse bilhetinho. E eu gostei muito. Ao MGA Apóstolo, o que queres que eu te faça? Creio pela fé que você é realmente um homem de Deus, enviado para trazer a graça e o apostolado. O que queres que eu te faça? Eu oro pela sua paz e prosperidade, para que você viva muito e seja muito usado por Deus. Assim, incontáveis pessoas irão ouvir falar da graça de Deus. O que queres que eu te faça? Eu sei que eu devo continuar vindo na igreja, ofertando, semeando, entregando apostolado na minha loja, divulgando na internet, compartilhando os ensinos e mensagens e continuar sendo seu amigo e admirador. O que queres que eu te faça? A pessoa me mandou esse bilhetinho. Eu quero que vocês deem uma salva de palmas muito respeitosa ao meu amigo abençoado Manuel. Glória a Deus pela sua vida, abençoado. Gostei muito. Bem forte. Gostei muito, gostei muito. Ele dizendo a mim, o que queres que eu te faça? Ele está dizendo, em outras palavras, que ele está aqui para me servir, para servir a Deus, para ajudar na obra de Deus. E por isso eu dou glória a Deus pela sua vida. Amém? Ovelhas, coloque mais uma vez a mão na sua Bíblia e uma confissão de fé bem rápida e objetiva. Diga comigo assim: eu creio, por isso eu falo. Que esta palavra, neste momento, me será revelada pelo Espírito Santo que habita em mim. Amém? Vamos lá? A ministração. Você que me assiste através da internet, YouTube ou Facebook, abra uma janela no seu computador e acesse www.bibliamga.com. bibliamga.com. Então você vai acompanhando, quem está aqui no ministério ao vivo, vai acompanhando na Bíblia, no livro chamado Bíblia. E quem está na internet, acompanha pelo site, né, bibliamga.com, que é uma Bíblia online do Ministério Graça e Apostolado. bibliamga.com. Vamos lá? O tema do apostolado hoje
Antes eu quero também saudar a todos os pastores, pastoras e apóstolos e bispos e evangelistas, homens e mulheres de Deus em graça. No nosso site graçaapostolado.com temos um link de relação de igrejas em graça. E eu quero dar glória a Deus por todos os pastores, apóstolos, pastoras, evangelistas, todos os que têm no Brasil e fora do Brasil trabalhado de um modo ou de outro para o crescimento da graça de Deus na terra. Vamos dar uma salva de palmas a esses homens de Deus. São várias igrejas em graça. No nosso site tem um link, Igrejas em Graça. O tema do apostolado hoje, anote aí no seu caderno, a graça é uma revelação. Diga comigo bem forte, a graça é uma revelação. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. A graça é uma revelação. Vamos ver isso na Bíblia. Porque na Bíblia tem a palavra de Deus. Quem já achou Gálatas 1, diga amém. Aqui, ó, Gálatas 1, versículo 15. Vamos ver aqui que o apóstolo Paulo, o nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios, vamos ver aqui que Paulo falou sobre esse tema, sobre essa ministração. Diga por fé, a graça é uma revelação. Gálatas 1,15. Olha Paulo falando. Gálatas 1,15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, Filho está em maiúsculo, significa Cristo, Cristo é a graça de Deus. Então Gálatas 1,16, revelar a graça em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Olha, aqui no verso 16, Gálatas 1,16, tem um mistério muito importante que vale a pena enfatizar. Principalmente a você que me assiste na internet, que é a primeira vez que está ouvindo a graça, está acompanhando o ministério agora, está conhecendo a graça agora. Houve um caso a semana passada, de uma pessoa na internet, que eu estava ministrando para ele a graça e o apostolado, citando alguns textos, conversando. Essa pessoa pegou e foi consultar um teólogo. O que ele achava, como que ele via, qual que eram as teses teológicas. No momento que ele fez isso, Deus retirou a unção dele, a revelação. No momento que aquele homem foi consultar o teólogo, Deus retirou a unção dele. Por quê? É como que desconfiar de Deus. Eu vou te revelar um segredo. Eu tenho mais de 20 anos de ministério. E desde quando Deus me deu a primeira revelação, eu nunca consultei carne e nem sangue. Ou seja, eu nunca fui perguntar para alguém o que a pessoa achava, o que ele pensava a respeito daquilo. Quem está entendendo? Então, nunca, quando Deus te der uma revelação, nunca consulte ninguém. Se eu te perguntar se você crê em Deus, você vai falar que você crê. Aí Deus te dá uma revelação, você vai perguntar para o seu marido o que ele acha. Às vezes o marido nem conhece a Bíblia, nem conhece a graça, não conhece nada das coisas de Deus. Deus te dá uma revelação, você vai consultar sua esposa. Deus te dá uma revelação, você vai consultar seu filho que faz faculdade, só porque ele faz faculdade, daí? Quem está entendendo o que estou falando? Se Deus te dá uma revelação da palavra, não consulte carne e sangue em hipótese alguma. É como que uma afronta para Deus. É como se estivesse desconfiando de Deus. Deixa eu perguntar ali, porque vai que Deus está me enganando, né? Vai que Deus está errado. Vai que não é bem assim que Deus está me falando. Gálatas 1,15. O tema da mensagem. A graça é uma revelação. Gálatas 1,15. Paulo disse, quando foi da vontade de Deus, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Coloca o dedo no verso 16. Aprendam com Paulo.
Aprendam comigo. Gálatas 1,16, Paulo disse: revelar seu Filho em mim, ou seja, quando Deus me revelou a graça, quando Deus me revelou Cristo, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne e nem sangue. E uma coisa muito importante, olha o verso 17. Gálatas 1,17. Nem subi a Jerusalém. Jerusalém, irmã, você que me assiste na internet, Jerusalém é a antiga igreja que você congregava, que você pertencia. Sabe aquela igreja que falava que você não ia ser salvo, que falava que você ia para o inferno, que falava que você era um pecador, colocava condenação em você? Isso é Jerusalém. Jerusalém representa a igreja da lei. Jerusalém representa aquela igreja, aquele ministério, aquele pastor que não tem revelação. Gálatas 1,16, Paulo diz: quando Deus me revelou. Verso 17, eu não fui a Jerusalém. Eu não fui naquela igreja que não entendia nada da graça. Não adianta você ir perguntar para ele que ele não entende da graça. Quem está entendendo? Pergunte para mim, que eu sou apóstolo há 17 anos. Pergunte para mim, que eu vou saber te explicar e te ensinar sobre a graça de Deus, sobre o apostolado. Agora, manda um e-mail para mim, no Facebook, me adiciona no Facebook, e então, Ministério Graça e Apostolado no Facebook, me adiciona. Então, faça a pergunta que você quiser, e eu vou te responder na Bíblia. Agora, não pergunte para o seu marido, para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, que eles nem Bíblia não conhecem, não é apóstolo, não é profeta, não é nada. Então, quando você faz isso, é como se estivesse desconfiando de Deus. Então Deus pega e retira a revelação. Porque Ele não divide sua glória com ninguém. Se Deus deu a revelação, pega a revelação, dá glória a Deus. Não sai com a revelação perguntando o que os outros acham, que isso entristece o Espírito Santo. Só quem entendeu. Por isso que Paulo diz que não consultou carne nem sangue. Ai, apóstolo, mas Deus está me revelando a graça, mas são coisas que eu nunca ouvi. Predestinação, pré-existência, eleição. O diabo foi aniquilado, pastor, eu nunca ouvi isso. Fica quietinho, acompanha na sua Bíblia, ora, fala com Deus. Não está entendendo? Ouve mais. Porque Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. Ouve mais, lê mais, estuda mais, mais devoção, mais dedicação. Ore, fala com Deus. Senhor, eu ouvi um pregador dizer que eu sou salvo pela graça. Fale com Deus. Senhor, eu ouvi um pregador dizer que está escrito que eu fui predestinado. Mas eu sou de uma igreja que crê em livre-arbítrio. E o pregador mostrou na Bíblia que eu fui predestinado. Pergunte para Deus. Ore a Deus. Gálatas 1,16. Não consulte carne nem sangue. Isso entristece o Espírito Santo. Isso faz que Deus retire a revelação de você. Por isso que Jesus diz: ao que não tem, até o que tem será tirado. Mas aquele que crê, aquele que recebe, aquele que agarra a revelação, ao que tem, mais será dado. E o que não tem, até o que tem será tirado. Nunca desconfie de Deus. Se estiver escrito, eu creio. Palmas! Olha lá, para terminar que eu vou mudar de assunto. Gálatas 1,17. Paulo disse: eu nem fui a Jerusalém, tá bom? Deus me revelou a graça, eu nem subi, Gálatas 1,17, eu nem subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos. E foi a coisa mais certa que Paulo fez. Já me entendeu? Diga, foi a coisa mais certa que Paulo fez. Por quê? Gálatas 1,16. Deus não revelou a graça a ele? Revelou. Gálatas 1,17. Ele não foi a Jerusalém. Ele não foi consultar ninguém. Ele não foi lá falar com Pedro, Tiago e João o que eles achavam. Quem está entendendo? Eles não foram perguntar. Olha o que Paulo disse, ó. Gálatas 1,17. Eu não subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos. Agora, você imagina Paulo falando para Pedro, Tiago e João o que eles achavam do diabo ter sido aniquilado. Sabe o que eles iam falar? Você está louco. Eu, Pedro, esse aqui, Tiago, e esse João, nós três
andamos com Jesus de Nazaré e vimos Jesus expulsar o diabo. Como é que você fala que ele foi aniquilado? Eu vi Jesus expulsar demônios. Eu vi Jesus fazer isso, fazer aquilo. Então Paulo não foi nem falar com eles. Deus deu a revelação. Paulo nem foi falar com eles, porque eles não iam entender nada. É igual você, quando Deus te revela algo da graça, e você vai falar com quem não entende? Nada. Dá um sinal quem está me entendendo. Você deve fazer isso? Não, porque você vai entristecer o Espírito Santo, e até o que você tem será tirado. Por isso que tem pessoas que já não entendem mais nada da graça. Esses dias aí, o mês passado, um irmão me falou assim: olha, apóstolo, meu irmão estava em graça antes, entendia muito da graça, mas aí ele se desviou, saiu da graça, abandonou o ministério igual Demas, e você sabe que esses dias eu vi ele falando: olha, tem que levar essa pessoa lá na Universal, para expulsar o demônio dela. Uma pessoa que cria na graça, uma pessoa que entendia eximiamente, um pregador da graça falar isso, sabe por quê? Porque Deus deu a revelação, e tal pessoa foi consultar carne e sangue. Sabe o que Deus fez? Tirou todo o entendimento espiritual, tirou toda a revelação. Jesus falou: até o que tem será tirado, mas ao que tem mais será dado. Quem recebe? Não desconfia de Deus, hein? Se Deus te revelou, creia. Não desconfia de Deus, que é feio. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Gálatas 2, um pouquinho mais abaixo. O tema do apostolado, diga comigo: a graça é uma revelação. Fevereiro de 1997. Quando Deus me revelou a graça, você acha que eu fui consultar alguém? Você acha que eu fui perguntar? Eu já era profeta. Em 97 eu já era pastor, evangelista, mestre e profeta. Eu não era apóstolo ainda, mas eu já era profeta. Eu sabia discernir o que é de Deus e o que não é. Então, quando Deus me revelou a graça, eu não fui perguntar para ninguém o que eles achavam. Não perguntei para nenhum pastor, batista, quadrangular, presbiteriano, nenhum pastor ou teólogo. Quando Deus me revelou a graça, eu conferi na Bíblia, fiz longos e exaustivos estudos bíblicos, estudo exaustivo. Por isso que eu tenho 40 Bíblias. Quem está me entendendo? Porque Deus me revelou, e eu pego essa Bíblia, pego aquela, vejo o que aquela versão diz, e vejo aquele outro. Comparei vários textos. Deus me revelou, eu cresci na graça, eu cresci no conhecimento, eu me aprofundei em conhecimento, mas eu não fui perguntar para ninguém, nem para pastor, nem para presbítero, nem para concílio, não fui perguntar para ninguém o que eles achavam. Eu confiei em Deus, eu criei em Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você que está me assistindo aí, você tem que fazer. Diga comigo, quando Deus me dá uma revelação, não devo consultar carne nem sangue. Só levanta a mão quem crê em Deus. Só levanta a mão quem crê em Deus. Só levanta a mão quem crê em Deus. Aí Deus dá uma revelação, você vai perguntar para o Joãozinho o que ele acha. Você vai perguntar para a Maria o que a Maria acha. Dá um sinal quem está entendendo. Então diga mais uma vez, quando Deus me dá uma revelação, não devo consultar carne nem sangue. Devo crer em Deus e na sua palavra. Ah, papai. Ou você acha que Deus iria te enganar? Deus iria te enganar? Romanos 9:33, quem nele crer não será confundido. Números capítulo 6, Deus não é homem para que minta. Gálatas 2, veja comigo aqui, ó. Gálatas 2, verso 2. Gálatas 2, verso 2. Paulo disse: eu subi aonde? Olha Gálatas 1:17, ó. Eu não fui para Jerusalém quando Deus me revelou. Gálatas 1:17. Eu não fui para Jerusalém. Olha o 18. Gálatas 1:18. Passados 3 anos eu fui a Jerusalém. Me dá um sinal quem está entendendo.
Olha a cronologia. 1, 2, 3, 4. Cronologia, ordem cronológica. Deus revelou a graça a Paulo. Segundo, ele não consultou carne nem sangue. Terceiro, ele não foi a Jerusalém estar com os apóstolos, ver o que eles achavam. Quinto, depois de 3 anos que ele foi a Jerusalém. Aí ele já estava bem fundamentado na graça do apostolado. Quem está entendendo? Isso é para você que recebe uma faísquinha da graça e já quer salvar o mundo de uma vez só. Quem já foi assim? Seja verdadeiro. Você já foi assim? A pessoa viveu na lei 50 anos. Aí ele ouve que o diabo foi aniquilado. Ele já vai lá na lei falar, o diabo foi aniquilado. Todo mundo sai, para trás de mim, Satanás. As pessoas vão falar para ele. Porque Deus te dá uma revelação, você vai lá numa igreja da lei falar isso? Lá na Pentecostal? Que expulsa o demônio o dia inteiro? Quem está entendendo? Você não tem bagagem para fazer isso aí. Você não tem fundamento para fazer isso aí. Gálatas 1,18. Depois de 3 anos que eu fui lá em Jerusalém. Só que está entendendo. Nesses 3 anos, muita oração. Nesses 3 anos, muito conhecimento, muita revelação. Cresceu muito em graça. Então já ninguém mais mudava a mente de Paulo. Não adiantava o Filipe vir falar lá em Atos 5. Olha, e os espíritos imundos. Paulo falou, não, Filipe, não é espíritos imundos não. Ó Filipe, eu escrevi aqui em Gálatas 5,19 que tudo aquilo lá que você via eram obras da carne. Quem está entendendo? Você que está recebendo a revelação da graça, Deus está te revelando a graça agora, não sai correndo que nem louco, falando para todo mundo, não faz isso. Isso não é inteligente, isso não é sábio, isso não é ser guiado pelo Espírito Santo. Deus está te revelando a graça, cresça em graça, adquira fundamento, adquira conhecimento, se fortaleça, cresça na graça e no conhecimento. Depois vai ser usado por Deus. Nem Deus tem essa pressa que você tem, já quer salvar o mundo de uma vez só. E aquelas pessoas que quer que a pessoa de 50 anos da lei quer que ele entende tudo em 5 minutos. Ou o diabo foi aniquilado, salvo pela graça, predestinado, eleito. Ah, você é um bode mesmo, que você não aceita, você não entende, você é um filho da perdição. Para aí, calma, o que é isso aí? Que radicalismo louco é esse aí? Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Não é assim não, hein? Quem está entendendo? Olha a cronologia, diga cronologia. Coloque o seu dedo, ó, Gálatas 1,15. Diga, Gálatas 1,15. Diga, Deus separou Paulo. Coloque o dedo no verso 16, diga, Gálatas 1,16. Deus revelou a graça a Paulo. Coloque o dedo no verso 17, diga, Gálatas 1,17. Diga, Paulo não foi estar com aqueles que eram da lei. Coloque o dedo no verso 18, diga, Gálatas 1,18. Diga, depois de 3 anos Paulo foi ter com eles. Vai lá agora, Gálatas 2,2. Olha lá, ó. E eu fui, ou seja, eu subi por causa de uma revelação. Circule na sua Bíblia, uma revelação. O tema da mensagem, graça, uma revelação. A graça é uma revelação. Não adianta você querer empurrar a graça nas pessoas e quer que elas entendam tudo na hora. Isso é coisa de louco, hein? Isso é coisa de pessoa que não tem juízo. Você empurrar a graça igual uma pimenta malagueta num bebê de 1 mês, você vai matar a pessoa. Eu ainda vou pregar aqui de novo, porque eu fiz essa mensagem em 98. Estamos em 2014. Eu vou pregar de novo esse ano o tema da mensagem, salvando os crentes. Vou ensinar de novo. Quando eu preguei, foi em 3 partes. 1998. Eu vou ensinar mais uma vez como salvar os crentes. Como falar da graça. Não vai chegar no católico de uma vez só e já quer que ele saia da igreja. Chega no pentecostal, já quer que ele pare de fazer jejum na hora. Não é assim. Ora, se ele aceitar você chamar ele de abençoado, já é um passo muito significante.
se ele aceitar você chamar ele de abençoado. Porque eu já vi pessoas falar assim, olha, vamos, na boa, não me chama mais de abençoado não, tá? Eu já vi. Aquele que dirige no estacionamento, como chama? Manobrista. Eu ia no banco e falava, ô abençoado, pro manobrista. Ô abençoado, para de me chamar de abençoado, que eu não sou abençoado não, hein? Para de me chamar de abençoado. Ele é macumbeiro. Eu descobri que ele é macumbeiro. Eu respeitei, ué. Quem está entendendo? Não chamei mais de abençoado. Ele é um abençoado. Mas macumbeiro, mas eu não conheço ele segundo a carne. Mas ele não pode me suportar, nem chamar de abençoado. Então eu vou aguardar o tempo de Deus. Se ele for um escolhido, um predestinado, eu continuo. Mas eu plantei uma sementinha lá. Tem gente que não aceita ser chamado de abençoado. Não me chama de abençoado não. Não é? Aí você para. Respeita a pessoa. Quem é que está entendendo? Eu vou ensinar de novo. Salvando os crentes. Gálatas 2:2. Paulo disse: subi por causa de uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Gálatas 2:2. Paulo diz: eu fui a Jerusalém por causa de uma revelação. E qual é a revelação que Paulo teve? Deus está me dizendo que o Joãozinho vai casar com a Maria. Era essa a revelação? Claro que não. A revelação era a graça, que em Cristo somos salvos, que em Cristo somos abençoados, que em Cristo já fomos batizados, que em Cristo fomos reconciliados. Era essa que era a revelação. Não é nada de Joãozinho casar com a Maria, não, que isso aí não é revelação. Diga comigo, a graça é uma revelação. Se Deus estiver te revelando, glória a Deus pela sua vida. Olha que maravilha, como que a moeda tem dois lados. O rapaz falou para mim assim, não me chama de abençoado não. Tudo bem, eu parei de chamar. Essa semana mesmo, um rapaz me mandou um e-mail e falou assim, apóstolo, olha, eu estou muito feliz que eu era 20 anos de uma igreja da lei e agora Deus me revelou a graça. Deus tem te usado muito, eu tenho assistido as ministrações. Olha, Deus me revelou a graça, graças a Deus. Tá vendo? Eu falei, glória a Deus, maravilha. Deus revelou para ele. Deus revelou para ele, eu fiquei muito feliz. Não é porque era Jesus que todos aceitaram o que ele fazia. Ainda que era Jesus. Tanto é verdade que crucificaram ele na cruz. E eram Jesus. E era Jesus. Então, abençoado, não é porque a graça é a verdade e que todo mundo vai aceitar. Ou que você tem que empurrar nas pessoas. Não é assim não. Ô pastor, como é que eu faço então? Aguarde os sinais de Deus. Paulo disse em Gálatas 5, todos os que são guiados pelo Espírito Santo, não está debaixo da lei. Seja guiado pelo Espírito Santo. Vai ganhando a pessoa, conquistando devagarzinho. Joga uma sementinha, né? Abençoado. Tem gente que não vai aceitar. A minoria não vai aceitar. De 5.000 pessoas, um vai falar que não vai aceitar. Mas o resto aceita. Quem é que não gosta de chamar de abençoado? Mas vai andando de passo a passo, sendo guiado pelo Espírito Santo. Nunca empurrando a graça na goela da pessoa. Não faça isso nunca. Quem está entendendo? Porque a graça é uma revelação. Se Deus está revelando, glória a Deus. Se Deus não está no negócio, nada vai acontecer. Porque a graça é uma revelação. Papai. 1 Coríntios 3, antes de Gálatas. A graça é uma revelação. E essa revelação foi dada a Paulo. 1 Coríntios 3. A graça é uma revelação. E essa revelação não foi dada para João. Não foi dada para Pedro. Não foi dada para Tiago, Mateus, Lucas, Filipe, Bartolomeu, Judas, Tomé, Tadeu. A graça é uma revelação e essa revelação foi dada a Paulo. 1 Coríntios 3, verso 10.
1 Coríntios 3,10, Paulo falou: segundo a graça de Deus que me foi dada. Graça aqui significa revelação. Então, Coríntios 3,10, em cima da palavra graça, escreva aí, revelação. Escreva pequenininho, revelação. Ficaria como? Coríntios 3,10, segundo a revelação de Deus que me foi dada. Está claro ou não está claro? E essa revelação Paulo colocou como fundamento. Coríntios 3,10, segundo a revelação de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual, se você não sabe, já está posto, o qual é a graça de Deus, ou Jesus Cristo, que é a mesma coisa. Diga, porque Jesus Cristo é a graça de Deus. Ah, Pai. Jesus não morreu por nós na cruz? Ele não morreu por nossos pecados? Ele não morreu para nos salvar? Ele não morreu para nos libertar? Ele não morreu para nos abençoar? Diga bem forte, essa é a graça de Deus por nós. Jesus Cristo é a graça de Deus. Estou terminando. Filipenses capítulo 3. A graça é uma revelação. Eu te mostrei em Gálatas 1, Gálatas 2. A graça é uma revelação que foi dada a Paulo. Eu te mostrei 1 Coríntios 3,10. Essa graça foi revelada a Paulo. A graça, ela é um entendimento. Você vê que não são todos que têm esse entendimento. É ou não é verdade? Alô, você conhece muitas pessoas que não têm esse entendimento? Conhece ou não conhece? Porque a graça é uma revelação. A graça é o quê? Entendimento. Tem pessoas que não entendem. Tem pessoas que você fala assim, olha, você é um abençoado. Aí você mostra na Bíblia, Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Isso é Efésios 1:3. Aí você mostra para a pessoa, está vendo? Ó, Deus nos abençoou. Ele fala, é mesmo. Aí você pergunta, Deus nos abençoou, o que nós somos? Ele fala, abençoado. Você entendeu? Entendi. Aí na hora de ir embora ele fala, graça e paz, abençoado. Deus te abençoe. Então ele não entendeu, porque a graça é um entendimento. Ele não entendeu. Ele leu, ele viu, mas ele não entendeu. Por quê? Porque a graça é uma revelação. Cadê Deus? Quem pode dar glória a Deus, hein? A graça não é uma letra bíblica, a graça é uma revelação. A graça não é uma letra bíblica, a graça é uma revelação. Pessoas que entendem que não tem que viver de sacrifício, porque Jesus já fez o único e suficiente para sempre sacrifício. A pessoa entende que ele não tem como se salvar, que Jesus morreu para salvar ele. A graça é um entendimento. Diga, a graça é um entendimento. Estou terminando. Filipenses 3, verso 15. Olha lá. Ó. Filipenses 3,15. Como a graça foi revelada a Paulo, Filipenses 3,15, Paulo disse, todos quantos somos pecadores, amém? Você vai ler 1 João capítulo 1, o João fala que não há homem que não peque. Porque a graça não foi revelada a João. João não tinha o entendimento. Mesmo Jesus tendo morrido na cruz, o João ainda achava e pensava que os homens eram pecadores. Quem está entendendo? Está cheio de igrejas de João hoje, não está? Não está cheio de pastores João? Padres João? Que mesmo sabendo que Jesus já morreu pelo pecado, o padre, o bispo, o papa, o pastor vai lá e fala, olha, todos quantos somos pecadores.
E ele sabe que Jesus morreu pelos pecados. Quer dizer, são pessoas que ainda não entenderam a graça de Deus. Olha o que Paulo diz, Filipenses 3,15. Todos quantos somos o quê? Eu quero ouvir. Não, tem quem tem que falar forte. Todos quantos somos? Perfeito. Filipenses 3,15. Todos quantos somos? Perfeito. Fala para o seu irmão, é isso que nós somos. Diga, a graça é uma revelação. Diga, a graça é um entendimento. Diga, nós não somos pecadores. Nós somos perfeitos. Tá ou não está escrito? Diga, a graça é uma revelação. Diga, a revelação foi dada a Paulo. Diga, a graça é um entendimento. Olha lá, vê se você consegue entender. Filipenses 3,15. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este entendimento. Algumas Bíblias dizem sentimento, outras dizem entendimento. Aí Paulo falou, Filipenses 3,15, e se pensais de outra maneira, o que Paulo está dizendo? Vocês têm que pensar assim. Ele está dizendo assim, ó, a graça me foi revelada, vocês têm que pensar como me foi revelado. Me foi revelado que nós não somos pecadores, éramos pecadores debaixo da lei. Jesus morreu na cruz, acabou a lei, estamos no tempo da graça, agora não somos mais pecadores. Filipenses 3,15, todos quantos somos perfeitos. Quem está entendendo? Diga bem forte, a graça é um entendimento. O que você entende, hein, com tantos anos de igreja? O que você entende? Que você é um pecador? Mesmo sabendo e lido 200 vezes que Jesus morreu pelos pecados, você entende que você é um pecador? E não consegue entender que se ele morreu pelos pecados, você não tem mais pecado. Porque se você tiver pecado, ele vai ter que morrer de novo para tirar esses pecados. Porque com o pecado você não entra no céu. É ou não é verdade? Por isso que Paulo diz que nós somos novas criaturas. Porque se fôssemos pecadores, não podíamos entrar no céu. Como é que você, salvo, entrar no paraíso cheio de pecado? Por isso que diz que nós somos novas criaturas. Para terminar, diga, graça é um entendimento. Filipenses 3,15. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este entendimento. E se pensais de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Porque a graça é uma revelação. Ou seja, para entender, escreva isso, para entender a graça, só se Deus revelar. Dá um toque, um sinal, quem Deus já revelou. Bom, se Deus já te revelou a graça, você vai falar para alguém, Deus te abençoe? Porque se você fala, Deus te abençoe, Deus não revelou coisa nenhuma. Você não entendeu nada. Você está pensando com a mente da lei. Quando Romanos 6,14 diz que não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Como é que você fala que Deus te revelou a graça e fala para as pessoas, Deus te abençoe? Como é que você fala que Deus te revelou a graça e está ainda fazendo batismo nas águas? Então Deus não te revelou coisa nenhuma, não revelou nada. Como é que você fala que Deus te revelou a graça e você está aí pensando que o diabo está aqui, o diabo está lá, e o diabo está aqui, e o inimigo? Então Deus não te revelou a graça? Quem está entendendo? O último texto da noite. Se de fato e de verdade Deus te revelou a graça, o último texto da noite. Se de fato e de... Esse é o sinal. Essa é a evidência. Se de fato e de verdade Deus te revelou a graça, Filipenses 2,2. Esse é o sinal. A evidência de que de fato e de verdade Deus revelou está em Filipenses 2,2. Olha lá. Filipenses 2,2, para terminar com chave de ouro. Filipenses 2,2, Paulo disse,
Bom, se Deus te revelou a graça, igual revelou para mim, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar. Paulo está dizendo, porque se eu falo abençoado, você não pode falar Deus te abençoe. Você não vai ter o mesmo modo de pensar. Se Deus te revelou a graça, então você tem que ter o mesmo modo de pensar. Não é Deus te abençoe, já está abençoado em Cristo. Se Deus te revelou a graça, você tem que ter o mesmo modo de pensar. Deus não vai salvar, já salvou pela graça. Efésios 2:8. Se Deus te revelou a graça, você não vai pensar nunca que você é um pecador. Efésios 1:4. Você vai pensar que você é santo e irrepreensível diante de Deus. Era assim que Paulo pensava. Então, se de fato e de verdade Deus te revelou a graça, Filipenses 2:2. Completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nós, graças a Deus, por 17 anos, aqui no Ministério Graça Apostolado, nós pensamos a mesma coisa. Você não vai encontrar ninguém aqui crendo no diabo. Você não vai encontrar ninguém aqui crendo que para ser salvo tem que se batizar nas águas. Você não vai encontrar ninguém aqui assim. Por quê? Já entendemos que pela graça somos salvos. Ou seja, já entendemos que somos salvos porque Jesus morreu na cruz e nos comprou com o seu sangue. Não é uma água do batistério ou do rio, seja qual for o rio, que vai nos dar a vida eterna. Foi o sangue de Jesus. Quem entendeu isso pode aplaudir. Porque a graça é uma revelação. E glória a Deus se Deus está te revelando isso. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaeapostolado.com.br.